Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Eu sou a Michelle e hoje, se você não sabe, é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. O Holocausto que foi o genocídio de milhões de judeus, na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E a minha forma de homenagear as vítimas desse momento terrível é trazendo aqui para vocês alguns livros que eu ainda quero ler. Não são livros que eu já li sobre a Segunda Guerra. São livros que eu tenho muita vontade de ler, porque eu quero fazer essa troca aqui com vocês. Então, se vocês já leram esses livros, me contem o que vocês acharam. E também me contem livros sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, que vocês queiram ler também, porque é a minha forma de trazer aqui esse assunto, essa discussão, para o nosso tema aqui, que é a literatura, Eu sempre digo que a gente tem que olhar o passado e aprender com ele para não repetir as coisas ruins que aconteceram, Então, eu gosto muito de ler esses livros sobre a Segunda Guerra. São livros difíceis, na grande maioria das vezes, mas são livros que eu acho que são necessários para a gente entender, até onde a crueldade do homem, a ignorância, às vezes, eu acho que a gente pode dizer que a ignorância humana pode chegar. Então, eu gosto de ler esses livros sobre Segunda Guerra. Então, eu vou contar para vocês hoje alguns livros desses de Segunda Guerra que eu ainda quero ler, pra gente, como eu falei, fazer essa troca aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você gosta aqui do canal, se você quiser apoiar aqui o canal, basta você deixar o seu curtir aqui embaixo nesse vídeo, isso já me ajuda bastante. E se você ainda não tá inscrito, se você é novo, tá chegando por aqui agora, dá uma olhada nos vídeos que eu produzo, Como você percebeu, eu falo sobre literatura. E se você gostar, se for interessante para você, se inscreva que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Conhece também lá meu Instagram, meu site, michelesantosliteratura.com. Meu Instagram é Michele Santos Literatura. Então, os links estão todos aqui embaixo, que eu produzo conteúdo diferente também para cada uma dessas redes. E é isso, vamos aqui à minha lista de livros sobre a Segunda Guerra que eu ainda quero ler. Então, o primeiro livro que eu vou citar aqui é um que eu acho que eu tenho esse sentimento, que todo mundo leu, menos eu, que é o Diário de Anne Frank. Pois é, nunca li o Diário de Anne Frank. E como eu gosto desse tema, já era pra eu ter lido ele há muito tempo, mas enfim, não sei porquê, nunca li. O Diário de Anne Frank, a maioria de vocês sabe, é o diário de uma menina judia que viveu escondida num sótão durante um tempo, E, enfim, não vou dar spoiler caso você não saiba, mas eu quero muito ler esse livro. Outro livro também que eu quero ler se chama A Cor da Coragem. Eu me esqueci agora o autor, mas é um livro que, assim como o Diário de Anne Frank, ele é o diário de uma criança, mas é de um menino. E ao contrário da Anne Frank, que ficou presa, ela narra como que foi esses dias dela lá no sótão, esse menino, ele vai narrar como que eram os dias ali em Varsóvia, naquele início da Segunda Guerra. Então, são dois pontos de vista, do mesmo momento, só que pontos de vista diferentes. A Anne Frank, ela tava presa, presa assim, tava escondida, e o menino, ele tava nas ruas ali observando o que tava acontecendo. Então, são livros que eu até queria ler juntos, assim, um antes do outro, porque eu acho que eles vão ser bem complementares. Aí, outro livro que eu tenho muito interesse em ler, também tá na minha TBR aí, desde que foi lançado, que é As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. Ele é um livro que ele traz testemunhos de pessoas, que sobreviveram à Segunda Guerra. E eu já li um livro da Svetlana, que foi Vozes de Chernobyl, que é, assim, incrível, muito impactante, pesado, Me deixou, assim, mal, não no sentido de eu não me arrependo de ter lido, É um livro maravilhoso, mas deixa a gente pra baixo, sabe? Eu acredito que esse da Segunda Guerra também vai deixar, mas eu quero muito ler. Eu acho que ler testemunhos de pessoas que viveram de fato aquilo ali é ainda mais impactante do que ler um livro de ficção, Que já é impactante, mas as pessoas reais, que viveram aquilo, eu acho ainda mais impactante. E eu gostei muito da forma que a Svetlana conduziu
Vozes de Chernobyl, então acredito que eu vou gostar muito desse As Últimas Testemunhas também. E também quero ler um livro do Primo Levi que se chama É Isto, um Homem, que ele sobreviveu, né, ao campo de concentração de Auschwitz, que eu acho que é o mais famoso, né, durante a Segunda Guerra, aí, o campo de concentração mais famoso do Holocausto. Ele vai contar nesse livro as experiências dele lá em Auschwitz. Então, mais um livro de alguém que viveu de fato esse momento tenebroso, né? E viveu da pior forma possível, né? Dentro de um campo de concentração. Então, eu quero muito ler esse livro também. São livros com temática de Segunda Guerra, são livros que a gente tem que se preparar, né? Porque são livros pesados que, dependendo da sua experiência de vida, aí, podem disparar gatilhos, mas esses 2 livros aí são livros que eu acho que vão me impactar muito e que eu tô muito ansiosa, de fato, para ler. Eu pretendo ler esses 2 ainda esse ano, né? Não sei se eu vou conseguir não, mas vamos ver. Se caso eu consiga, vai ter resenha aqui para vocês com certeza. Outro livro, esse eu acho que vai ser até bem rápido pelo que eu já vi, ele se chama O Zoológico de Varsóvia, que ele vai contar uma história real, né, que aconteceu lá no Zoológico de Varsóvia, onde uma mulher, ela conseguiu salvar vários judeus, escondendo esse pessoal nas celas dos animais, né, que parece que os animais foram morrendo, né, durante a Segunda Guerra, e aí ela escondia essas pessoas nas celas dos animais e com isso ela salvou diversas pessoas. Então, tô muito curiosa também por esse livro. E um outro livro que eu quero muito ler, agora uma ficção, para não falar que só vai ter não ficção por aqui, apesar de ser a maioria, como eu falei, eu gosto mais de ler livros de relatos mesmo da Segunda Guerra, mas uma ficção que eu quero muito ler é Toda Luz que Não Podemos Ver. Eu já até presenteei uma amiga com esse livro, eu tenho vontade de ler desde que ele lançou, já tem uns anos aí, e assim, eu acho ele muito bonito, a capa, ele é até bem grossinho, né? E ele vai cruzar a história de 2 personagens, uma menina cega e um menino que trabalhava para os nazistas. Então, deve ser, dizem, né, já vi pessoas que leram esse livro que disseram que é um livro bastante emocionante. Então, esse aí, dentre os livros de não ficção ambientados durante a Segunda Guerra, esse daí é o que eu mais tenho vontade de ler. E aí eu deixei aqui para o final da lista o livro que foca em 2 personalidades muito importantes da Segunda Guerra, né? O primeiro deles é a biografia do Hitler, escrito pelo Ian Kershaw, é uma coisa assim. É essa que eu vou deixar aqui para vocês. Ela sai pela Companhia das Letras e eu tô muito curiosa. Ele é um baita calhamaço, ele é bem grande. Mas eu tô muito curiosa por ler essa biografia também já há algum tempo. Eu venho adiando essa leitura porque ele é bem grande, né? Então eu acabo colocando outros projetos na frente. Mas eu tenho muita curiosidade de ler essa biografia do Hitler pra... É lógico que não pra entender, né? Não tem nada que entender essa pessoa, mas pra ver como é que foi de fato, porque a gente sabe de uma forma geral, todo mundo já ouviu falar de Hitler, né? A gente sabe das atrocidades. Mas sei lá, gente, eu quero ler a história desse homem pra saber como que uma pessoa talvez pode ser tão cruel, não tem nem classificação. Eu tenho curiosidade de ler essa biografia dele. E outro livro também de uma personalidade muito importante na Segunda Guerra, né, que ele era o líder do Reino Unido, que é o Winston Churchill, que é Memórias da Segunda Guerra, né, escrito por ele próprio, que vai trazer uma visão mais política da guerra, né, os bastidores mais políticos da guerra, e narrado pelo líder do Reino Unido durante a Segunda Guerra, então acho que vai ser muito interessante. Já me disseram que a escrita do Churchill é realmente muito boa, que é fluida, que é tranquilo de ler, que eu pensava que seria um livro mais complexo, assim, mais truncado, mas dizem que não, que a narrativa dele de fato é muito boa. O Churchill, para quem não sabe, ele já ganhou até um Nobel de Literatura, então eu quero muito ler esse livro aí, porque eu tenho curiosidade para saber, então, de fato, como que é a escrita dele, né? E também por causa do assunto que muito me interessa. Então esses são os livros aí que eu tenho mais vontade. Tem outros livros sobre a Segunda Guerra, né? Outros livros de Holocausto.
a ficção e não ficção que eu quero ler, mas esses são os livros que eu tenho muita curiosidade mesmo de ler e que eu vou ver se eu consigo encaixar alguns desses livros aí esse ano, pelo menos uns 3, quem sabe eu consigo ler, né? E como eu falei, acho muito importante a gente ler sobre esses períodos cruciais mesmo da nossa história para que a gente aprenda com o passado, né? Não adianta a gente só criticar o passado e como as coisas eram e como as coisas aconteceram e a gente não tentar aprender com os erros do passado, né? Então eu acho legal a gente ler aí sobre a Segunda Guerra, assim. E fica a dica também para vocês, eu ainda não li, né? São livros que eu quero ler, mas eu acredito que serão boas leituras, sim. Mais uma vez eu peço, se vocês já leram alguns desses livros, me conta aí o que vocês acharam. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha homenagem e todo o meu coração tá com essas pessoas que sofreram na pele a violência e o terror do Holocausto. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.